Olá, bom dia, aqui é do canal Intuição em Mente, meu nome é Adriana, vim trazer aqui hoje uma leitura com a energia cigana, pedindo proteção aos ciganos para todos nós, e falando sobre o portal 4 do 4 e que energias esse portal traz para gente, para nossa vida. Eu trouxe aqui informações de um astrólogo que eu sigo, chamado Maurício Bacar, e ele fala sobre algumas coisas importantes que a gente vai avaliar nesse portal com a nossa energia. Então aqui a leitura de hoje vai vir perguntando, né, a espiritualidade, quais energias a gente pode se cercar nesse portal, que a gente pode pedir um direcionamento para que a gente sempre passe por esses portais aproveitando as energias disponíveis, tá? Então, o Maurício Bacar, ele é um astrólogo, mas no canal dele ele fala sobre numerologia, autoconhecimento, espiritualidade. Então aqui ao final do vídeo eu vou deixar aqui na descrição informações sobre o canal dele, para quem quiser seguir. Então ele traz as informações sobre de ser um portal de concretização e de superação de limites. A quadratura que vai acontecer vai ser no Sol em Áries, que está acontecendo nesse momento, e a quadratura vai acontecer no ângulo de 90 graus com Lua em Câncer. E que isso, né, qual é o aspecto que isso traz para a gente? É um aspecto tenso, né, que traz à tona que os novos projetos podem ter empecilhos. E esses empecilhos a gente vai precisar olhar para aquilo que nos limita, né? Serão ativados elementos do passado. Então pode ser que esses elementos estejam atrapalhando a concretização desses projetos, desses sonhos, né? Pelo olhar do passado, vai trazer aspectos de família, daquilo que ficou registrado do que tivemos dos nossos cuidadores, ou daquilo que não tivemos deles, das relações que tivemos e construímos ao longo da nossa vida. Então, muito do que a gente sente e vive hoje nas nossas relações atuais, ele é meio que temperado com as emoções da infância e da gestação. Então, olha só, quando a gente pensa em que energias, né, as emoções que as mães tiveram no momento que a gente estava sendo gestado, o quanto isso faz parte da nossa carne, dos nossos ossos, da nossa estrutura, o quanto isso tem força na nossa vida, mesmo que a gente não compreenda, mesmo que a gente não entenda sobre isso. Então isso faz parte do meu ser, foi construído. Quando eu estava lá sendo moldado e criado e estava ali crescendo, né, naquele forninho, eu estava recebendo estímulos emocionais, físicos, na forma de se alimentar, de pensar, de sentir aquela gestação, e tudo isso influencia quem eu sou hoje. Por isso que muita coisa nós não temos acesso quando a gente pensa. Então a gente precisa às vezes fazer terapia para acessar essas coisas que estão muito dentro da gente, né, muito profundamente. Então o Sol em Áries, ele traz o poder da realização, de a gente acessar e concretizar tudo aquilo que a gente sonha, né? E de que alguma forma pode abrir novas portas. Mas ele também mostra os nossos conflitos. Ele mostra a forma que a gente pensa, ele mostra sobre a nossa identidade, o que queremos fazer e aquilo que é preciso vir à tona, de brilhar, né? O Sol mostra isso. Já a Lua fala sobre o que a gente sente, sobre as nossas emoções, sobre as nossas instabilidades, aquelas partes que nossas são mais frágeis e que a gente sente que ninguém pode tocar. E aí quando alguém toca esse ponto, eu fico reativa, ajo pelo instinto, né? E isso são processos muito irracionais nossos, né? A gente, a princípio, parece que não tem muito controle. Então esse portal, ele vem pedir mais reflexão do que ação nesse momento, para a gente avaliar o que nos impede de concretizar aquilo que é importante para a gente. Então o portal 4 do 4 vem trazer esses trabalhos nessas energias, sobre esses aspectos, e peço aqui proteção dos ciganos para que a gente consiga lidar com isso, principalmente quando mexe com o nosso emocional, não são coisas fáceis. Então vou tirar aqui as cartas pedindo proteção e guiança cigana, para que a gente veja como trabalhar tudo isso utilizando a energia do portal, tá bem? A obra aqui no prédio continua, então vocês podem ouvir um barulho ao fundo sobre de bate-bate, né, de máquinas e tudo mais. Então eu vou tentar falar um pouquinho mais alto e depois eu vou editar deixando o áudio melhor um pouco. Então vou tirar aqui agora uma energia do arcano maior para ver o que a nossa leitura está trazendo, já considerando essa energia que o portal traz, né, de a gente olhar para o passado e ver aquilo que nos trava. Eu vou pedir aqui o arcano maior e que os ciganos possam nos ajudar com a energia
trazendo clareza e discernimento para esse momento. Que energia a gente pode entender desse momento agora? Sai aqui a sacerdotisa e ela fala sobre clarividência, sobre orientação interior, sobre nossa sabedoria profunda, psíquica, né? Então, essa energia, quando a gente pensa que estamos atravessando um portal, o quanto de nossa sabedoria, daquilo que trazemos com a gente, que é a nossa riqueza interna, e que independente do cenário que eu me encontre, nada e ninguém me tira isso, eu posso buscar nesse grande banco de dados emocional, vamos dizer assim, um entendimento, respostas, orientações, de que às vezes eu não sei muito bem o que eu gostaria, mas eu sei bem o que eu não quero na minha vida, o que eu não quero repetir, aquilo que eu não quero passar de novo. Então que você possa acessar a energia da sacerdotisa e trabalhar questões dentro de você, sejam elas emocionais, sejam elas de cunho espiritual, que você possa permitir que essa lua ilumine, né, a sua mente, que você consiga ouvir a sua intuição, né, ouvir o chamado do seu caminho. Então essa energia aqui, abre aqui a nossa mesa. Vou tirar aqui uma carta da deusa. Vamos ver o que é esse poder das deusas, o que esse oráculo tão lindo pode trazer para esse nosso momento. Saiu a carta dessa deusa. Sekhmet. Eu vou procurar o nome certinho para vocês. E fala sobre ódio e raiva, né? Eu vou ler aqui o entendimento, mas já queria trazer para vocês essas emoções, né? Quando a gente fala e entende que estamos com o Sol em Áries, e Áries tem um poder reativo de emoção, é uma energia muito intensa. E isso pode fazer com que a gente acesse essas emoções, parece que são tão contrárias, mas elas falam sobre a mesma coisa, né? E aí o quanto vai ser importante nesse momento a gente equilibrar essas emoções. Vou pegar aqui o livro para ler a carta. Sobre essas emoções que a gente precisa entender, processar. Mas aqui eu queria trazer a ideia de a gente aprender a digerir as nossas emoções. De eu não precisar colocá-la para fora e depois ter que cuidar de um cenário que de repente ficou meio caótico por conta do meu emocional ali, exacerbado, né? Exacerbado e descontrolado. Então que eu possa digerir essa emoção, que eu possa me autorregular, que eu possa me dar tempo de entender por que eu sinto aquilo, o que trouxe gatilho de eu ter uma emoção tão repentina, né, e um rompante. Aqui, olha que interessante, ela tem a cara de uma leoa, parece o cabelo e o corpo de uma pessoa, né? E aqui tem uma cobra, como se fosse bem no centro desse sol, né? E a cobra também fala sobre mudança de pele, sobre os nossos desejos, nossas emoções, mas fala também e pede também que a gente se permita renascer dependendo do momento, que a gente olhe para aquilo que a gente já fazia e que a gente pondere se isso ainda ressoa com a gente, ou se a gente precisa transformar isso, tá? Eu vou ler aqui a carta, o significado dela. E eu peguei a carta do Osho, que é a carta da deusa. Vamos ver. Achei aqui. Fala o seguinte, essa deusa salta para dentro da sua vida para ajudar a lidar com a raiva. A raiva sua ou de outra pessoa faz com que você se sinta mal. É isso que você sente quando sente raiva? Você a teme porque lhe ensinaram que não é bonito se sentir assim? Ou que expressá-lo, né, é feio? Você reprimiu ou desligou-se da raiva a tal ponto que agora é difícil de expressá-la? Talvez você tenha passado de raiva para ódio. E ódio é uma raiva acumulada, raiva fora do controle. Pode ser que você esteja em ebulição. Então, essa ebulição, o tempo todo, você não sabe fazer como tirar essa panela do fogo. Essa deusa diz que a raiva faz parte da nossa força como mulher. Não desperdice a sua raiva. Aprenda a expressá-la de modo que ela possa ser ouvida. Aprenda a transformá-la de modo que ela fortaleça e lhe dê energia.
O caminho para a totalidade será mais vital quando você fizer da raiva a sua aliada. Olha que interessante. Aqui, quando a gente vê a cobra e pede para que a gente transforme, de certa forma, a gente também, quando eu transformo e me compreendo, eu também abraço essa energia, eu permito que ela aconteça. E quando eu permito que ela exista em mim, eu consigo trabalhá-la sem ter que colocar para fora, para o mundo, para as pessoas, para aquilo que me acontece de forma desregulada. Então, aceitar essa parte, entendendo que nós não somos feitos só de coisas bonitas e coisas, né, gostosas de se mostrar, que a raiva também faz parte da gente, e se a gente aprender a trabalhar com ela, canalizando ela para a energia do que você precisa movimentar, ela vai ser talvez a energia e o sentimento necessário, que talvez o amor não fizesse a transformação que a raiva vai fazer. Então que você possa se apossar dessa raiva para não transformar em ódio, né, que ela é acumulada, que você possa ir se desprendendo dessa energia de modo que você sinta a raiva e que aprenda a processá-la. E aí você então canaliza para aquilo que você sente que precisa dessa força, dessa energia naquele momento, né? Quando a gente realmente aprende a canalizar as nossas emoções, a gente não fica mais refém do que nos acontece. Passamos a ser as pessoas que escolhem, né, como sentir. Vou tirar aqui agora 3 cartas do tarô do Osho. Vamos ver quais são as energias que saem aqui desse tarô. Se necessário, eu vou tirar a mensagem do livro, senão a gente trabalha só as emoções que saírem aqui, sem aprofundar tanto, né? Vou tirar aqui 3 cartas. A carta do renascimento, a carta da nova visão, e a carta do forasteiro. Olha que interessante. Eu não vou tirar o livro, vou falar sobre aquilo que eu senti na leitura. Quando a gente... Aqui tem 2 vezes, né, esses felinos, tanto aqui no rosto dela, quanto aqui essa moça digerindo, né, suas próprias emoções. Quando a gente fala de renascimento, a gente pensa que algo veio de fora e derrubou aquilo que eu pensava ser, que eu tinha acreditado ter construído até aquele momento. E quando de fato uma torre acontece, algo que mexe com as minhas emoções, eu preciso olhar para o cenário e pensar: me deixo destruir por aquilo, que para mim não é uma opção, ou renasço com aquilo, abraçando essa lição e tudo o que isso possa ter despertado em mim, né? Então o renascimento me fala e me traz uma emoção de você compreender os seus monstros, a sua força interna, aquilo que às vezes também do outro lado te assombra, e você possa lidar com essa emoção. Olha, é interessante, essa mulher está lidando com esse leão que é ela própria. Esse leão é parte dela, tá vendo? Ela não está voando sobre o leão, o leão faz parte dela. E quando a gente se respeita, quando a gente se abraça, quando a gente faz aquilo que eu falei no início, né, de digerir essa emoção que poderia tomar a minha vida, tomar a direção, né, do meu carro, desse grande carro que a gente tem, que vive escolhendo para qual lado seguir, qual velocidade eu emprego aqui, se eu paro, se eu continuo, né? Então, aqui ela tá lidando com essa emoção. Ela não tá fugindo dela, nem fingindo que não tá acontecendo. Ela tá ali de alguma forma hipnotizando, né? Controlando. E aqui esse leão tá em cima de um camelo. E um camelo é um bicho muito forte, né? Ele passa muito tempo no deserto sem precisar tomar água, porque ele tem dentro dele, né, esse corpo preparado para esse calor, né, para essa falta de água durante um tempo. Então isso me fala sobre essa força. Tanto o leão quanto o camelo tem esse símbolo de trazer essa força que há em todos nós, e que às vezes elas poderiam direcionar as minhas escolhas, minhas emoções, mas na verdade eu sei dominá-las.
E dominar não é fingir que elas não acontecem. É direcionar e canalizar, assim como a carta da deusa fala, né, de você abraçar a raiva e canalizar ela para uma boa direção, para aquilo que você quer que se movimente na sua vida. Aqui, quando você abraça essa emoção e você lida com esses, vamos dizer assim, arquétipos, né, tão fortes desses bichos, que você possa digerir essa emoção e lidar com a sua vida, lidar com aquilo que aparece, sem ser tão reativo, sem ficar tão à mercê, né, disso que acaba vindo pra gente por conta da vida mesmo, né, dos aprendizados que a gente tem. A carta da nova visão parece essa mulher muito equilibrada no seu chakra, né, que tem várias cores e ela tá como se estivesse dançando à luz da lua, né? Eu sempre vejo essa imagem aqui como se fosse uma lua e essa mulher como se fosse uma deusa, utilizando todo o seu poder e sua energia, dançando ali de forma como se fosse um ritual. E esse ritual, às vezes, para mim, são como esses novos ciclos que a gente renasce, que a gente começa a ver a vida de uma nova forma. E essa nova visão que a gente traz diante do que acontecia, que às vezes eu ponderava isso com base em pensamentos e crenças que eu tinha na vida e que não eram, acho que traduzem hoje a minha alma, eu posso com essa nova visão também fazer novos planos, também traçar novos projetos, né, e caminhos. Então, esse momento te pede nova visão, para você olhar para a sua vida com um novo formato, não com aquilo que você já sabia, mas perguntando assim, o que eu não estou vendo aqui? Porque o que você já vê, você já sabe, mas o que eu poderia ver de diferente? Como se você tivesse que levantar uma nova questão sobre aquilo e falar assim, tá, eu olhava por isso, por esse ângulo, e se eu olhar por outro? Qual seria esse novo ângulo? Então que você possa olhar para os seus desafios desse período, entender como você pode olhar para eles de uma forma diferente, de uma forma que traduza atualmente a forma que você enxerga a vida, né? Isso pode transformar tudo. Aqui a carta do forasteiro, eu quando comprei esse deck, essa carta foi uma carta que falava muito comigo. Então lá fora tem uma vida colorida, tem uma vida repleta de novidades, de aventuras. E esse menino que fala sobre a gente com as nossas feridas, ele não se vê no poder e na potência de ir lá fora e viver essa vida. Só que ele não percebe que esse cadeado, não sei se vocês vão conseguir ver, ele está aberto. Ou seja, seria muito fácil para ele tirar esse cadeado aqui dessa corrente e abrir esse portão. Só que isso são limitações da nossa mente. Imagina, quando somos crianças, eu não tenho as ferramentas que eu tenho hoje para trabalhar certas emoções e lidar com coisas que me frustravam. Então me cabia como criança ficar assistindo ali a vida correr do lado de fora. E agora como adulto, preciso pegar na mão dessa criança, dessa ferida que eu trago, dessa incapacidade de lidar com as coisas e falar assim, vamos juntos atravessar esse portal, atravessar e sair desse cadeado, dessa corrente que me impede, paralisa de seguir a vida que está se apresentando para mim. A vida está passando lá fora. Era só ele atravessar o portão. E aí essas limitações que às vezes demoram muitos anos para a gente lidar com elas, para a gente conseguir atravessar esses cadeados mentais, vamos dizer assim. Então, essa energia que vem agora te pede para você, olhando com essa nova visão, que foi a carta anterior, posso olhar para esse portão e pensar assim, como eu poderia abrir esse portão? Qual seria o novo jeito? E aí talvez você enxergue o cadeado aberto e possa então gozar dessa vida colorida e plena que está acontecendo lá fora e que você agora não tem acesso. Mas quando você tem uma visão nova, você consegue ver que tem acesso sim, que foi uma questão de perspectiva, né? Então, essa energia de alguma forma vai trazer para todos nós um novo olhar, né? Uma nova forma de a gente enxergar, para que a gente atravesse por situações que antes percebíamos travadas, fechadas, rígidas, e que agora eu posso, olhando por uma nova visão, possa ver saída onde eu nunca vi que existia essa possibilidade, entendeu? Eu vou tirar aqui agora 5 cartinhas do baralho cigano e depois mais 5 do Lenormand. Eu não vou tirar outros tarôs nessa leitura, aproveitando essa energia cigana que nos protege, que nos guia, que nos direciona. Esse baralho é dessa própria cigana Carmen, que ela possa nos direcionar, nos dar um
caminho, uma luz. Tirar aqui 5 cartas. A carta do navio, a carta dos caminhos, a carta da âncora, a carta do buquê, a carta do cavaleiro. No fundo do deck, a carta da cigana. Aqui me fala sobre uma pessoa que se movimenta para trazer uma proposta, um início, uma renovação, uma estrutura. Então aqui me parece bem, apesar de não ser o cigano, de ser o cavaleiro, são 2 pessoas aqui, né, que estão, vamos dizer assim, quando eu sempre vejo as pessoas que estão viradas para frente, estão ali dispostas a viver o presente. Ele vindo a galope e ela ali, né, com essa carta da estrela que fala sobre a realização dos nossos sonhos, sobre a espiritualidade guiando os nossos passos. Então a cigana está ali de frente esperando esse passo desse cavaleiro, né? Porque aí você fala assim, poxa, mas eu não preciso de ninguém agindo por mim. Quando a gente está, de alguma forma, né, a mulher, que se ver mulher num corpo de mulher, tem ambas as energias dentro dela, tanto a masculina quanto a feminina. E quando essas energias estão de certa forma em equilíbrio, eu sei que talvez a minha função maior seja nutrir aquele amor. Mas cabe aquele outro, né, vamos dizer assim, o homem que detém energia masculina, nós também temos, mas quando o homem está com essa energia equilibrada, eu entendo que ele faz o movimento, eu entendo que ele traz a proposta. E a mulher se sentir, né, desejosa e à vontade de viver essa experiência, querendo nutrir essa relação, ela vai estar aberta e pronta para esse movimento. Então é como se cada um estivesse atuando na sua energia, sabendo que todos nós temos ambas as energias, e quando elas estão equilibradas, eu consigo ficar na minha energia e deixar que o outro fique na sua energia. Então aqui, independente do casal que estamos falando, inclusive casais homossexuais, cada um vai ter uma energia predominante, eu permito que o outro se movimente. Se eu já sei que eu já fiz o movimento, que eu já falei da proposta, que eu já demonstrei todo o sentimento e tudo que eu queria viver, e o outro não se movimentou, eu preciso trabalhar essa energia em mim, de receptividade, né, de cuidar da minha própria vida, de deixar que o outro, se desejar, faça o movimento. Aí você fala assim, poxa, e se o outro não fizer o movimento? Você já está vivendo a sua vida, você já está lidando com isso. Então aqui, mas me parece que não precisa se preocupar com isso, porque é um homem que está vindo trazer, né, uma energia yang forte, determinada, está vindo trazer algo próspero, lindo, para se nutrir, para se viver, né? E esse homem parece aqui do lado dessa mulher, né, pronto para viver essa emoção, pronto para viver essa realidade. E aqui foi um processo lento, foi uma visão demorada. Talvez essas pessoas estivessem trabalhando suas curas, suas questões. O navio fala de um movimento lento, diferente de uma moto, diferente desse cavalo aqui. Esse cavalo aqui é como se fosse o presente, né? E esse navio como se fosse o passado. Então tudo isso se movimentou de uma forma lenta, né, de uma forma cautelosa. Existia um trabalho aqui muito emocional, porque esse navio está na água, mas existiam muitas coisas que atrapalhavam o processo, que não deixavam a pessoa que se movimenta agora ter uma visão clara de enxergar de forma limpa, né, com clareza para se movimentar. Precisava lidar com, olha, como se essa fumaça fosse o que estava dentro dessa pessoa. Olha quanta coisa escura, densa, que estava travancando que essa pessoa se direcionasse diante dessas emoções, que tivesse uma visão clara. Então foi preciso sair, deixar sair tudo isso que estava dentro dessa pessoa, né? Como se estivéssemos fazendo uma associação agora dessa fumaça ser tudo que está dentro do navio, né? Das máquinas ali em processo. Quando a gente traz isso para as nossas emoções, eu preciso deixar toda a minha mágoa, tudo aquilo que não funcionou no passado, tudo aquilo que eu aprendi na minha infância, falando da energia do portal, daquilo que
foi ensinado pelos meus cuidadores, que na época que eu estava sendo gestada, que estava acontecendo as emoções da minha mãe ali, deixar tudo isso para trás, processando, para que de alguma forma esse navio pudesse chegar. E esse navio chegou. E aqui, diferente de outras energias, essa âncora quer dizer que essa pessoa vem trazer estabilidade, algo emocional e firme, algo que pode ser ancorado, algo que vai ser ancorado na vida de vocês. Então esse navio demorou, mas ele chegou, e antes passou por caminhos, por escolhas, por decisões, e todos esses caminhos levavam até essa cigana, levavam até essa pessoa que esperava esse movimento, porque da parte dela já tinha sido feito tudo, e agora ela pode receber, porque ela não ficou estagnada esperando o movimento. Ela cuidou da vida, ela trabalhou nos seus projetos, no seu corpo, no seu físico, na sua mente, na sua casa, com as pessoas que estavam ali ao seu redor, e hoje ela merece o buquê também do universo, também de presente de ela ter cumprido e feito suas curas, seus trabalhos internos, mas desse homem que se movimenta, né, na direção dessa mulher, oferecendo esse novo começo, essa nova oportunidade para ele e para ela, né? E vou tirar aqui 4 cartas do Lenormand que possam colaborar com essa leitura. Tirar aqui a carta da árvore, a carta do caixão, a carta da foice e no fundo do deck a carta das montanhas. Vocês percebem aqui? Eu vou pegar essa carta aqui. Essas 3 cartas, caixão, montanha e foice, denotam quanto de transformação foi necessário em todo esse processo para ambas as pessoas. Quantas montanhas tiveram que atravessar para que hoje pudessem estar juntas numa possibilidade de viver algo possível e saudável. E quantas coisas precisaram cortar nesse caminho, como se estivessem arando o terreno para uma nova vida. Então aqui, se eu vejo a foice como algo que precisa ser cortado, né, para que esse campo seja arado, né, e se transforme num campo florido, nutrido, né, que tenha frutos, precisou cortar muitas coisas ao longo desse caminho. Muita coisa precisou ser atravessada, né? Imagina, quando a gente olha para uma montanha, e essa montanha é um cacto, quantos espinhos e quantas coisas foram precisas aqui para eu atravessar. Imagina que não é possível eu tocar aqui, porque eu ia ficar perfurada de espinhos aqui, mas me fala da importância de eu, às vezes, analisar esse caminho, de dar a volta nele, de não precisar subir essa montanha, mas de ir contornando ela e durante esse tempo lidando com as coisas que eu não conseguia perceber, que as nuvens trazem, daquilo que eu olhava, meu Deus, eu nunca vou conseguir dar a volta nisso, né? Então isso me trouxe uma transformação. Para todo esse caminho eu precisei me transformar, eu precisei ver a vida de outro jeito, eu precisei transformar o meu jeito de olhar para a vida, precisei renascer para isso. Tanto eu quanto essa pessoa que está vindo aqui ofertar um sentimento, né? Aqui me fala de que é algo enraizado, é algo que existe. Aqui não parece ser algo novo, tá? Me parece ser algo que já foi construído e que já tem raízes. Então, eu não acredito que, pelo menos nas energias que saíram aqui nessa carta, que é algo novo, tá? Que pode ser enraizado, não. Aqui me parece algo que já existe, né? Ninguém que não te conhece faz um movimento rápido para te oferecer algo. Existe uma construção, mas a pessoa que vem a galope nessa energia, trazendo um buquê, ele sabe o que quer, ele conhece quem está do outro lado. Quem está do outro lado é essa cigana, essa pessoa para quem ele quer oferecer esse buquê. Então aqui não me parece nada sobre relações novas, tá? Me parece algo enraizado, estruturado, firme e forte, e que isso é que vai fazer com que essa pessoa se movimente, sabendo que o tamanho dessa raiz que sustenta essa árvore é algo profundo.
É algo, essa árvore ela é muito verde, fala de quanta cura uma pessoa levou para outra quando eles se encontraram, né? Quantas curas precisaram fazer para hoje abrir uma possibilidade do universo, da espiritualidade para que eles estivessem juntos. Tem uma raiz forte, tem algo profundo a ser nutrido e essa possibilidade vai vir em forma de um buquê, de um oferecimento para sua vida, de algo lindo e novo para você viver com essa pessoa que já tem raízes tão profundas na sua vida, no seu coração. Eu vou deixar vocês com essa leitura, espero que tenha de alguma forma trazido luz. Foram 2 canalizações diferentes aqui sobre o processo, primeiro da gente, com a forma de a gente ver a vida, de lidar com as nossas emoções, e depois de todo esse processo, alguém se movimenta porque essa pessoa também do outro lado lá estava fazendo suas próprias curas. E aqui embaixo vem confirmando as transformações que foram necessárias e o quanto essa relação já está enraizada. É isso, deixo vocês com um abraço. Se gostarem da minha energia, sigam o canal, estamos também no TikTok e no Instagram. Se sentirem de compartilhar isso com algum amigo, fiquem à vontade. Eu agradeço muitíssimo e um grande beijo, queridos. Até a próxima.